Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. A GEPAM, mais uma vez, trabalhando junto com os novos prefeitos, trazendo as novidades sobre transição de governo, quais são as preocupações, os primeiros atos de governos, os desafios dos novos gestores e também nós vamos trazer aqui noções gerais sobre administração pública. Eu sou Antônio Moreno, sou diretor da empresa, sou contabilista, sou orçamentista e também sou pós-graduado em planejamento e gestão pública. Atuo na área pública há muitos anos, né? Na verdade, há 48 anos, comecei como garoto trabalhando na administração pública, trabalhei 25 anos dentro de uma prefeitura e agora nós já estamos aí há 26 anos, praticamente 24, 25 anos, como consultor, trabalhando ao longo desses anos todos em mais de 150 prefeituras. Nós queremos tratar com vocês aqui, com os prefeitos eleitos e também com os novos secretários ou diretores, dependendo da cidade, né? A nomenclatura é secretário, dependendo é diretor, são diretores. Muito bem, eu queria colocar para vocês a atenção que vocês, de uma forma geral, aí são todas as prefeituras, devem ter nos primeiros dias de governo. Primeiro é a questão da nomeação, né? Muita atenção com a questão do nepotismo. Nós temos uma súmula 13 do Supremo Tribunal Federal que todos devem ficar muito atentos, tá certo? Bom, chegando na prefeitura, sentando lá na cadeira de prefeito, o que nós orientamos como os primeiros passos? Prefeito, manda trocar senhas dos softwares, né? Então tem as senhas da parte da contabilidade, dos recursos humanos, da tributação, tá certo? De almoxarifado, de patrimônio, de tesouraria. Manda trocar todas as senhas dos softwares. Também trocar as senhas das contas bancárias e dos e-mails corporativos, né? Para que a administração anterior, que está saindo, não continue recebendo os e-mails. Também nós orientamos conferir, né, todos os estoques de almoxarifado, como também fazer um backup dos bancos de dados, para não dizer que a equipe que está chegando pagou determinadas informações, devedores, né, dívida ativa e assim por diante. Então faça um backup dos bancos de dados. Para isso nós orientamos que nomeie uma comissão, faça um decreto nomeando uma comissão de funcionários públicos, portanto tem fé pública, para que eles então façam esses backups. A GEPAM já enviou a maioria dos prefeitos eleitos, né, modelos desses decretos. Então, além do backup do banco de dados, conferir os estoques de almoxarifado, almoxarifado central, almoxarifado da educação, almoxarifado da saúde, né, da farmácia. Também conferir todo o inventário de patrimônio dos bens móveis. Porque o prefeito assumindo, a partir do dia 1º de janeiro, ele será responsável por todos os bens que está herdando. Se o prefeito não fizer isso agora, daqui 4 anos ou daqui 8 anos, quando ele sair, o próximo prefeito fará. E aí talvez vai encontrar falta, né? Vai dar falta de um equipamento, de um ar-condicionado, de um computador, de um equipamento qualquer, e o prefeito que sai então será responsabilizado. Então faça a conferência de todo o inventário de patrimônio. Também conferir os saldos bancários e os saldos de tesouraria, fazendo a conciliação bancária, para ver se os saldos coincidem, por isso que é a conciliação bancária. Conferir todos os convênios e contratos também em execução, né, para saber a validade desses contratos, os convênios até quando vão, se terão que ser pedido prorrogação ou não, a relação dos restos a pagar, para quem que a prefeitura deve, quais são os valores, esses créditos realmente são devidos. Temos que levantar tudo isso. A nota fiscal está presente dentro do empenho. Esse material foi recebido, foi registrado no almoxarifado, portanto, está pronto para ser pago. Nós temos que conferir essa relação
dos restos a pagar. Também o prefeito, nos primeiros dias de governo, o prefeito vai ter que nomear os novos conselheiros municipais, né? Conselho da Educação, Saúde, Conselho de Assistência, Conselho de Segurança, enfim, são dezenas de conselhos que o prefeito tem que ver a composição desses conselhos e se vai, então, nomear novos conselheiros, tá certo? É bom também que o gestor, logo nos primeiros dias de governo, pegue os relatórios feitos pelo controle interno, para saber o que o controle interno vem apontando, tá certo? Para que não continue fazendo os mesmos erros. E já iniciar, então, a programação para os primeiros 100 dias de 2021. Né? Isso é muito importante. Também ver lá no gabinete, em todas as secretarias, os pleitos feitos junto aos ministérios, às secretarias e estados, para que o prefeito que chegue dá continuidade a esses pleitos, tá certo? E um outro item que eu reputo que talvez o mais importante, que é a programação financeira para 2021. Este item eu vou deixar num tópico à parte, que eu quero reforçar muito essa questão da programação financeira para 2021. Muito bem. Também logo no começo, os secretários têm que iniciar os estudos para fazer as contratações, né, para você então desenvolver as ações durante o ano. Né? Então, merenda, transporte de aluno, combustível, vai fazer carnaval ou não? Creio que ninguém vai fazer carnaval, né? Por conta da pandemia, etc. E também a questão das dificuldades financeiras. Mas compra de medicamentos, material escolar, material de escritório, produtos de higiene, pneus, lubrificantes e assim por diante. Temos que iniciar os estudos para fazer essas contratações. Eu queria falar um pouco agora sobre essa nova gestão. Toda vez que inicio uma gestão, eu falo esses slides que eu estou passando para vocês. Primeiro, olha, não há mais espaço para amadorismo na administração pública, né? Olha, mas o tribunal nunca pegou. Não quer dizer porque o Tribunal de Contas não pegou que está certo. Então não há mais espaço para amadorismo, né? Nós vamos ter que quebrar esses paradigmas todos, né? Que vem aí o síndrome de Gabriela. Ah, sempre fizemos assim, né? Eu nasci assim, eu cresci assim e vou ser sempre assim. Não dá, nós vamos ter que quebrar esses paradigmas e trabalhar dentro do que a administração exige, né? Profissionalismo. Nós vamos ter que inovar, nós vamos ter que ser criativos, nós não vamos ter dinheiro novo. Né? O ano que vem, 2021, será um ano de dificuldades. 2020 ainda nós tivemos muitos recursos financeiros por conta da pandemia, valores que foram liberados, né, por conta da Covid, mas o ano que vem se desenha um ano de dificuldades financeiras. Então nós vamos ter que definir muito claramente os nossos objetivos, nós vamos ter que traçar as metas e, principalmente, nós temos que buscar, né, cobrar os resultados de cada secretaria. Né? 4 anos passam rapidamente, não percam tempo. Tá? Defina objetivos, traçam metas, né? E busque resultados, cobrem resultados da sua equipe de governo. Alguns desafios dos gestores. Nós temos hoje, a população está cobrando muito mais e cobrando melhores serviços, né? A gente que trabalha muito tempo no setor público, nós vivíamos a época que não tinha Facebook. Né? Não tinha o Instagram, não tinha toda essa cobrança imediata. Hoje a população, ela cobra todos os dias, diariamente, a toda hora, cobrando os gestores. E cobrando melhores serviços, até porque é esta a razão de existir uma prefeitura. Prestar serviços de qualidade. Outro desafio, nós temos a imprensa que repercute os fatos negativos, nós sabemos que são assim. Então, como que nós vamos evitar que esses fatos negativos repercutam? Né? A importância de nós termos, então, um setor de comunicação ou um setor de marketing da prefeitura é muito importante. Eu queria até abrir um parênteses aí para vocês sobre essa questão do marketing.
Eu fiz um curso de marketing eleitoral, de marketing político, e numa das aulas o professor foi o Duda Mendonça. E ele falou que o sucesso de uma administração, 50% depende de como que o prefeito administra, como que ele prefeita a cidade, né? Assina leis, decreto, portaria, né? Visita a obra, vai para Brasília, vem para São Paulo, reúne com a Câmara, vai na rádio dar entrevista, ou dá uma entrevista para o jornal, conversa com funcionários, define prioridades. Isso são 50%. Os outros 50% do sucesso de uma administração é de como ele se comunica com a população, tá certo? Como que ele se comunica. Muito bem, como que nós vamos, também os desafios dos gestores, como que ele vai se relacionar com o legislativo e com a oposição? Né? O legislativo é um poder constituído que merece todo o respeito, eles representam exatamente o anseio da vontade popular. A oposição é salutar, tira a gente da zona de conforto. Né? Nós temos que administrar pensando que a oposição vai fazer alguma crítica, ou a oposição vai apresentar uma sugestão muito melhor. Então, como que nós vamos nos relacionar com o legislativo e com a oposição? Ao mesmo tempo, nós temos que pensar no desenvolvimento da cidade. Nós temos que pensar em gerar empregos, né? Como que a gente vai combater a miséria que cada vez se alastra cada vez mais. Nós temos que melhorar os serviços, tá certo? E então essa parte da comunicação eu queria frisar com muito ênfase. Prefeito e equipe, se preocupe muito com a comunicação. Como que nós vamos nos comunicar com os cidadãos, tá bem? Bom, o gestor público, ele está enfrentando aí, vai enfrentar muitas dificuldades, né? Todo dia nós vemos aí são criadas novas atribuições, só que não passa o dinheiro para o município. E o município tem que ir assumindo novas atribuições, né? E também nós temos os órgãos de controle que estão se aperfeiçoando cada dia mais. É o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, controle interno, são órgãos de controle que existem e que estão aí atuando e fiscalizando o gestor público, né? Nós não estamos sozinhos. O Ministério Público todo dia está movendo ação de improbidade contra os gestores ou convidando, né, para assinar um termo de ajuste, de ajustamento de conduta. Como que o prefeito vai lidar também com o Ministério Público, tá certo? Então, são algumas situações que nós temos que lidar. Essa questão de terceirizar serviços ou não, será que vale a pena continuar com a prefeitura prestando os serviços que estão prestando atualmente? Né? Por que a gente não começar a pensar na terceirização do serviço de ambulância? Né? Por que a gente não pensar, talvez, em vez de ficar comprando máquinas, caminhões, equipamentos, por que não terceirizar esses serviços? Né? O dia que está chovendo, é feriado, é sábado, é domingo, né? Você não está pagando, você só paga por quilômetro rodado, ou por hora, ou por quilômetro rodado e assim por diante, tá certo? E a outra situação muito difícil, e eu fui funcionário 25 anos, são os funcionários públicos desmotivados. Como que nós vamos lidar com esses funcionários públicos desmotivados? Olha o que diz o artigo 37 da Constituição. Né? Tá lá na Constituição. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira, tá certo? Pode ser ampliada mediante um contrato, onde você fixa metas de desenvolvimento, metas de desempenho. Lá no governo do estado do Paraná, o governador, ele assina com cada secretário de Estado, no começo do ano, um contrato de gestão, onde é estabelecido, fixado metas de desempenho. Se o secretário não conseguir cumprir aquela meta estabelecida, não renova o contrato dele para o próximo ano. Eu acredito que esta é uma maneira ideal também que os próximos prefeitos deveriam adotar.
né? Não é simplesmente porque o secretário é meu amigo, porque trabalhou na campanha, porque é do meu partido, é amigo de muitos anos, estudou comigo na escola, que nós vamos ter que trabalhar com aquele secretário 4 anos. O ideal é nós estabelecermos, então, metas para cada secretaria, e o secretário é o gestor daqueles programas, daquelas ações. Se ele não cumprir até 31 de dezembro, não renova o contrato dele, chama uma outra pessoa, convida uma outra pessoa para ser secretário. Então essa é uma sugestão, está lá no artigo 37 da Constituição, a possibilidade de você estabelecer essa autonomia gerencial orçamentária. Esse artigo 37 é o que nós chamamos de meritocracia. É possível também, pelo parágrafo 8 do artigo 37, a gente criar uma lei municipal estabelecendo metas para os servidores públicos e eles serem recompensados se atingir aquela meta. Por exemplo, a equipe de fiscalização do ISS-QN, Imposto sobre Serviço. Por que não fazer metas de arrecadação ou de fiscalização e premiar esses fiscais se eles cumprirem as metas estabelecidas? Essa é uma maneira de melhorar a arrecadação do município e incentivar os fiscais para que eles prestem melhores serviços. Então fica aí também, prefeito, e a equipe de secretários, jurídicos e tudo mais, essa sugestão aí que está no parágrafo 8º do artigo 37 da Constituição. Olha uma dificuldade que os gestores têm e que vocês vão entrar na prefeitura e vão sentir isso. Nós desconhecemos, ou muitas prefeituras desconhecem, os índices, né? Como que eu vou aumentar a longevidade ou diminuir a mortalidade infantil se eu não tenho os índices? Né? Eu tenho que trabalhar sempre pensando em melhorar os meus índices do IDH, do IDEB, do índice de efetividade da gestão municipal, que a gente vai conversar daqui a pouco, né? Como é que está a questão da dengue, do sarampo, do desemprego, analfabetismo, repetência, evasão, vacinação, vagas na creches e tudo mais. Eu tenho que saber quais são esses índices para eu começar a estabelecer metas e fazer todos os esforços, programas e ações para conseguir atingir as metas. Senão nós ficamos um barco à deriva. Então é importante, para eu estabelecer as metas, né, eu conhecer os nossos índices, tá bem? Continuando, outra coisa que nós não temos na administração, ou poucas administrações têm, são os custos dos nossos serviços. Vocês vão entrar na prefeitura e vão ver que o que eu estou falando é verdadeiro. Nós não sabemos quanto custa uma merenda por aluno, quanto custa 1 quilômetro de estrada conservada, ou uma criança na creche, qual é o custo de um raio-x eletro, né, do transporte de aluno, de varrição. Então, como que eu vou medir, né, se eu não sei nem onde eu estou, ou quanto custa os meus serviços, para eu poder, então, melhorar? Então, eu tenho que montar como uma contabilidade de custos, para eu poder, então, começar a reduzir os custos que eu tenho na administração pública, tá bom? Eu falei de índice de efetividade de gestão municipal. Esse daí é um índice criado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Esse índice, ele tem indicadores finalísticos, tá? Ele acompanha todas as ações de governo, tá? O que são, na verdade? São as necessidades da comunidade. E esses índices, eles avaliam essas áreas aí, ó, educação, saúde, planejamento, gestão fiscal, meio ambiente, proteção dos cidadãos e governança da tecnologia da informação. São as áreas que o Tribunal de Contas avalia, tá certo? São questionários onde são enviados para a prefeitura esses questionários. A administração, então, responde esses questionários e eles depois, na fiscalização, conferem se são verdadeiras essas informações ou não. Tá? O que esse índice busca? A questão da eficiência, da eficácia e principalmente da efetividade.
Nós temos que buscar na administração, quando eu falei que nós temos que abandonar o amadorismo, né? Nós temos que buscar o profissionalismo, é buscando sempre a questão da efetividade do gasto. Não adianta dizer que apliquei 35% na educação e aí vai ver o índice do IDEB está lá embaixo. Ou então eu estou dizendo que na saúde eu estou aplicando 40% na saúde e a mortalidade infantil vem aumentando, a vacinação eu não venho cumprindo o mínimo de vacinação. Então nós temos que buscar a efetividade do gasto, o que está melhorando na vida das pessoas, tá certo? E esses índices, aqueles índices que eu coloquei, aqueles tópicos, educação, saúde e tudo mais, eles recebem nota A, B+, a nota B, C+, ou nota C. Ainda tem município que está com a nota de baixo nível de adequação. Sabe qual é essa nota C? A maioria das prefeituras que tem esse baixo nível de adequação, por incrível que pareça, no item planejamento. Os municípios têm uma dificuldade, os gestores, a equipe de secretários, de diretores e até dos servidores públicos, né? Uma dificuldade em fazer planejamento, né? De sentar, de se organizar para trabalhar no planejamento. Então a nota do planejamento é a pior nota da maioria dos municípios. Nós temos que perseguir o quê? Sempre estar aumentando, passando de C para C+, buscando a B, B+, e ser altamente efetiva, quer dizer, a população está sendo melhor atendida. No futuro breve, prefeito, os gestores serão avaliados, né? A imprensa ainda não conhece esse índice de efetividade, serão avaliados pela nota que o município vem tirando em cada um daqueles tópicos. Então é bom que os gestores já comecem a procurar lá no Tribunal de Contas, no site do Tribunal de Contas, tem lá as notas de cada município, tá certo? E a notícia mais recente é que o conselheiro do Tribunal de Contas, Dimas Ramalho, colocou que essas notas negativas irão merecer parecer desfavorável nas contas. Então não é simplesmente uma nota de avaliação para saber que nota que você está tirando, não é só para isso não. Vai ter parecer desfavorável nas contas. Então, muita atenção também com o índice de efetividade da gestão municipal. Muito bem, prefeito, alguns prefeitos estão voltando, foram prefeitos no passado, né? Alguns secretários ou diretores também já trabalharam no passado e nós não tínhamos essa figura do controle interno. Nos últimos 5, 6 anos, o Tribunal de Contas exigiu, né, isso já está criado em todos os municípios, né, que cada prefeitura hoje tem um controle interno. O controle interno seria como se fosse o Tribunal de Contas dentro da prefeitura, né? É um cargo exercido que deveria ser exercido, ainda não todos os municípios ainda não têm o cargo de controlador interno, cargo criado e concursado para esse fim. Às vezes pega uma pessoa, né, um servidor, e designa por portaria para que ele seja controlador interno e ele recebe ali uma gratificação. Mas o correto é que seja concursado, né? Ele não serve a um prefeito, mas ele serve à administração pública. Então, vamos trabalhar com esse controlador interno, que ele seja um parceiro da administração, no sentido de nos auxiliar. Ele é a presença, né, do gestor público nos diferentes quadrantes, é o olho mágico lá do prefeito, tá certo? E o controle interno é essa pessoa que evita o desperdício do dinheiro público, tá bem?